Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 486, Diálogo com as Sombras, Hermínio Miranda. Hoje nós vamos tratar de um tema novo, é um novo capítulo, magnetizadores e hipnotizadores. Então, vejamos, todos esses que eu vou reler aqui, veja bem, é preciso reler isso aqui. Todos esses temas que eu vou reler do livro, todos eles, se não fosse o magnetismo, obviamente, eles não existiriam. Como, por exemplo, os médiuns. Os médiuns são portadores de um grande magnetismo. Uns mais, outros menos. O doutrinador. Então nós sabemos que não são todos doutrinadores, não são todos oradores que têm o dom de cativar a humanidade. Já aconteceu com você de um expositor está ali à sua frente falando e você ali atrás olhando no celular ou até mesmo cochilando? Já, né? Mas já aconteceu com você também de você bater o olho naquele doutrinador, naquele orador, e amor à primeira vista, com todo respeito. Por quê? Ele é portador de um magnetismo, de uma energia positiva que te cativa. Tem pessoas que são assim cativantes. Elas conseguem cativar as pessoas onde elas passam, onde elas chegam, onde elas passam, elas deixam saudade. Todo mundo fica loucos para chegar aquele momento para reencontrar com ela. As pessoas não vê a hora, porque aquela pessoa é portadora de um magnetismo positivo, atraente no sentido divino. Então, existem os oradores, os doutrinadores, que são cativantes. Mas existe também aqueles oradores, aqueles doutrinadores, que quando ele começa a falar, os espíritos fogem e a plateia dorme. Por desinteresse. Não na matéria. Você consegue entender? A matéria, até que se fosse transmitida por um outro orador com outro tipo de magnetismo,
seria até interessante, mas por aquele ali, parece que ele não consegue, como se diz o ditado, parece que a rosa não consegue exalar o seu perfume. Então vejamos, os manifestantes são portadores de um magnetismo, sem os quais não ocorreria e não ocorre a manifestação através do campo vibracional do médium. Você vai ver onde é que vai dar isso aqui. O perseguido, ele também é portador de um magnetismo, pois através do magnetismo dos vícios, dos desejos, através do magnetismo negativo e também através do magnetismo positivo, que os benfeitores o encontram e as trevas também. É como se fosse um rastro que ele deixasse para trás. Por exemplo, outros seres aqui, deformações. Quando se fala em deformações, nós recordamos neste livro, Diálogo com as Sombras, o capítulo Deformações, que se trata a respeito de licantropia, zoantropia. Não sei se você se lembra. Desculpe. Mas a cabeça do velho aqui tá nítida, o assunto. Então, é necessário que os espíritos das trevas, esta energia, manipulem e, através da indução, implantam no perispírito do indivíduo acometido por um sentimento de culpa que o leva a baixa imunologia, tanto espiritual quanto física. Espiritual, mental, moral. Por isso, a licantropia. Por isso, o fauno. Por isso, a zoantropia. Através da indução, através do magnetismo. Então se utiliza esse magnetismo, as trevas utilizam essa energia que se chama magnetismo através da indução, primeiro a indução, ou melhor, eles pegam aquele indivíduo com a consciência de culpa detonada, sentimento de culpa detonado. E ali eles trabalham a indução, juntamente com o magnetismo ou a magnetização, levando aqueles perispíritos a assumir temporariamente, porque não é definitivamente, temporariamente, formas de faunos,
forma de animais irracionais, mas acontece que ali essa transformação ocorre no ser racional, mais que desequilibrado moralmente, desestruturado em todos os sentidos. Então, por exemplo, há outro tema, o dirigente das trevas. O dirigente das trevas é um hábil manipulador dessas energias deletérias. O dirigente das trevas. É interessante esse capítulo, sabe por quê? Porque você pode pensar que apenas as trevas manipulam o magnetismo, que é neutro. Porque eu não sei se você sabe, o magnetismo ele é uma energia neutra, que atende tanto o chamado, o desejo das trevas, quanto do bem, dos benfeitores espirituais do bem. Por enquanto nós estamos entre meio, mesclando, pois se você não acompanhar o segundo vídeo, você não vai conseguir entender. Porque primeiro nós estamos tratando da parte inferior, para depois mostrar a parte superior. Então, o dirigente das trevas é um hábil manipulador desse magnetismo oriundo da natureza de Deus. O magnetismo é oriundo da natureza de Deus. Pois tanto as trevas quanto os benfeitores espirituais, eles encontram essa energia, cujo o nome magnetismo, eles encontram na natureza de Deus. O ser humano, ele é portador de magnetismo. Por quê? Tanto o corpo físico quanto o semimaterial, que é o perispírito, ambos constituídos de todos os elementos os quais a Terra é constituída. Então, o corpo físico é constituído de todos os elementos os quais a Terra é constituída. O perispírito semimaterial, por ser semimaterial, uma boa parte do perispírito é constituído também dos elementos os quais a Terra e os corpos físicos, o mineral, o vegetal, o animal, o hominal, foram constituídos. Não sei se você está conseguindo compreender. Por isso,
encontra-se o magnetismo nas células perispirituais, como também encontra-se o magnetismo nas células do corpo físico humano, nas células dos corpos dos animais, nas células do mineral, do vegetal. O magnetismo é nada mais, nada menos do que o atrito entre os elementos, entre as células, o atrito. Pense, por exemplo, em um choque elétrico. O choque elétrico, o choque elétrico ele não é a causa. A causa é a energia que encontra-se na afiação. O choque é o reflexo, é o efeito da causa. Então, todas as células do corpo humano, mais de 100 bilhões, mais de 100 bilhões de células, o corpo humano é constituído. Vou repetir. O corpo humano é constituído de mais de 100 bilhões, né, vó? Mais de 100 bilhões de células. Então é natural que o atrito entre estas células gera uma energia esta chamada-se de magnetismo, que radia e irradia. Então, as trevas, os dirigentes das trevas, eles têm conhecimento, eles sabem onde encontrar esse magnetismo. Pois esse magnetismo, essa radiação, essa irradiação, essa energia proveniente do atrito das células, tanto físicas quanto as células dos corpos espirituais, que reflete na matéria física. As trevas sabem que não só o corpo humano produz esta energia, esse magnetismo, entre o atrito das células umas com as outras. As trevas sabem que, olha, gente, nós estamos indo lá no princípio, hein? Se não é princípio, fica bem próximo, mas vamos continuar. As trevas sabem que os animais também, os corpos físicos deles também são constituídos de todos os elementos os quais a Terra é constituída. Pois o mesmo magnetismo que nós, seres humanos,
possuímos graças ao atrito das células do nosso organismo, desses elementos todos os quais nós somos portadores. Os animais também, eles são portadores dessa energia, desse magnetismo, porque as células dos animais também, elas encontram em constante evolução. Mas não são só os animais. A flora, a fauna, os vegetais, os minerais. E quando se fala em minerais, nós não estamos falando só de cristal, de rocha. Nós estamos falando de milhares de outros elementos que constituem essa cadeia, cujo termo minerais, inclusive os gases, que todos são portadores de elementos que em atrito produzem magnetismo, energia. Partindo para a botânica, todas as árvores, todas as plantas, do mesmo modo, da mesma forma, todas as árvores, todas as cachoeiras, todos os oceanos, rios, represas, lagos, todas as pedras, todas as sedimentações arqueológicas, tudo gera magnetismo. Essa combustão, como se fosse um vulcão em erupção. Então é natural que as árvores também produzem, através das células, as quais elas são portadoras de diversos elementos, oxigênio, hidrogênio e por aí em diante vai. Eu não vou citar nomes não, porque é uma infinidade. Então é natural que em atrito todos esses elementos, o resultado é óbvio, uma energia. E essa energia, o nome, o magnetismo. Agora, é preciso entender que essa energia, esse magnetismo é neutro. Em todos os sentidos ele é neutro. Mas ele obedece o comando de um princípio inteligente que consegue extraí-lo dos elementos da natureza de Deus para diversas finalidades. Pois eu posso extrair o magnetismo da água, das árvores, das plantas, das pedras e manipular com as minhas energias e
implantar em determinados indivíduos para restabelecer sua saúde física, mental, espiritual. Porque essa energia, ela não é negativa, ela é neutra. Que faz essa energia ser negativa, se transformar em negativa, é a mente do princípio inteligente desestruturado, perturbado, que tendo acesso a esta energia, através do conhecimento da sabedoria mais desvirtuada, deturpada, ele consegue até criar a bomba atômica. Por isso, esse magnetismo é a radiação dos elementos da natureza de Deus. Pois todos nós, pois tudo aquilo que existe no universo, que não tem começo, meio e fim, pois tudo aquilo que existe nos universos e em todas as dimensões são portadores desse magnetismo. Em níveis diferentes devido à evolução, mas dizendo dessa forma, cada um raciocina que de acordo com o nível que nós nos encontramos, é natural que aqueles que se encontram em mundos regenerados, os elementos lá são outros, mas que todos provenientes da inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, oriundos esses elementos do fluido cósmico universal. E que aglomerados em determinadas regiões no cosmo, cujo nome nebulosas, ali os arquitetos siderais dão forma, planetas, estrelas, galáxias e mais galáxias, nebulosas e mais nebulosas, através de nebulosas por toda a eternidade. Precisando entender que tudo é energia e que na condição de energia, já que tudo é energia, é natural que o magnetismo encontra-se em toda parte, não excluindo sequer 1 milímetro no cosmo, pois todos os elementos vibram, agem e interagem. E por esse motivo, ele é neutro, obedecendo o princípio inteligente, tanto
desestruturado, quanto o princípio inteligente estruturado. Vamos para o próximo vídeo, dar sequência no mesmo assunto.